Olá, bem-vindos de volta. Estamos aqui seguindo, continuando a nossa conversa sobre filosofia do direito, bem do ponto onde a gente parou no último encontro. Isso aí, prontos para mais. Com certeza. Mas o foco hoje, o nosso mergulho específico desta vez, é tentar desemaranhar os elementos que compõem o direito. As regras, os princípios e os valores. Um tema central, né? Fundamental. Olhando rápido, parece simples, né? Regra é regra, princípio é princípio, mas quando a gente começa a ler o material, a ver as fontes, a coisa fica bem mais complexa e fascinante. Ok, vamos desempacotar isso então. Vamos lá. Para começar, o que esses textos que a gente analisou dizem sobre o que são mesmo as regras, os princípios e os valores no mundo do direito? Fica claro que não dá para misturar tudo, né? Entender essa diferença parece abrir muitas portas. É o ponto de partida essencial, né? Vamos pegar as regras primeiro. O material coloca elas como comandos mais diretos, sabe? Preceitos bem claros dentro do sistema. Mais objetivas, talvez. Isso. Elas têm essa característica de serem mais específicas, mais fechadas, como alguns autores descrevem. Muitas vezes, elas seguem aquela estrutura bem definida que a gente vê nos textos. Se acontece um fato X, a hipótese, então a consequência jurídica Y deve acontecer. O famoso se A é, B deve ser. Exatamente. Isso tem muito a ver com aquela busca por uma objetividade quase científica no direito, que a gente vê na discussão sobre o Kelsen, né? Aquela tentativa de definir o direito só pela norma, buscando uma pureza. Entendi. Então seria como aquele exemplo que a gente viu, tipo, avançar o sinal vermelho dá multa de tanto. É isso, direto ao ponto, sem muita margem para interpretação. Perfeito. É esse tipo de clareza. Agora, compara isso com os princípios, como o material faz questão de mostrar. Os princípios são bem diferentes, são mais abertos, né? Como assim, mais abertos? Eles funcionam como diretrizes gerais, orientações, sabe? Alguns textos chamam de mandamentos de otimização, que é uma forma chique de dizer que eles mandam a gente buscar realizar algo da melhor maneira possível. Tipo a boa-fé nos contratos, ou a dignidade da pessoa humana, que é base de tudo, ou a ideia de razoabilidade, que tem que estar em todas as decisões. São conceitos mais amplos, entende? Não dão uma resposta única para um fato isolado, mas guiam como a gente interpreta e aplica o conjunto todo das leis. Faz sentido. E aí é impossível não lembrar daquela crítica do Dworkin ao positivismo, que está bem destacada em algumas partes do material que a gente viu. Ele dizia que essa visão só de regras era incompleta. Certo. Para ele, especialmente nos casos difíceis, aquelas situações onde a regra não é clara, ou não existe, ou entra em conflito com outra, os juízes não só podem, como devem usar os princípios. E ele via os princípios como parte do direito mesmo, não algo de fora. Tem aquele exemplo, do neto. Isso. O caso Elmer que está nas notas. O neto que mata o avô para herdar. Pela regra escrita à lei de sucessão da época, ele herdaria. Mas o tribunal, como o caso mostra, disse não, baseado num princípio fundamental. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, do próprio ato ilícito. Isso mostra a força que um princípio pode ter. Nossa, e os valores? Lendo as partes mais filosóficas aqui do material, parece que eles são a camada ainda mais profunda, né? A base de onde tudo isso meio que nasce. Aqui a coisa fica realmente interessante. Como eles entram nessa história? Você pegou o ponto central. Os valores são isso mesmo, o substrato mais fundamental. São as ideias sobre o que é bom, o que é justo, o que é correto, a ordem social que a gente deseja. Ideias que estão na cultura e que, inevitavelmente, acabam moldando o direito. Ligados a ideias como justiça, então? Exato. Ligados a ideais abstratos como justiça, que a gente vê explorada nos trechos sobre Platão, Aristóteles, ou a equidade, que para Aristóteles era a justiça olhando para o caso específico, né? Pensa na definição de justiça de São Tomás de Aquino, que está detalhada aqui. Dar a cada um o que é seu. Isso se baseia na relação com o outro, naquilo que é devido, na igualdade. É a pura expressão de um valor guiando uma virtude e, por tabela, o direito. O material sobre o Perelman também reforça isso, sabe? Ele insistia que a decisão jurídica não pode ser só lógica fria. Ela precisa se conectar com valores, precisa de uma argumentação que busque o razoável, o aceitável, o justo.
Entendi. Não é à toa que tem até um campo de estudo para isso, a axiologia jurídica, mencionada aqui, que foca justamente em investigar esses valores que dão sentido e direção para o sistema todo. Certo, então a distinção está clara. Regras mais específicas, princípios como guias abertos e valores como a base ética. Mas essa clareza toda, essa aceitação dessa combinação sempre existiu? Os textos parecem mostrar que teve uma evolução aí, né? Sim, e foi uma evolução bem importante. Se a gente olha a perspectiva histórica que o material apresenta, o positivismo jurídico, especialmente o Kelsen, colocou as regras no centro de tudo, né? A busca pela objetividade. Exatamente. Tinha uma busca forte por objetividade, por separar o direito da moral, dos valores que eram vistos como subjetivos demais. O direito era pensado como um sistema fechado de normas, hierarquizado, e a validade de uma norma vinha de onde ela estava na hierarquia, como foi criada. Muito mais do que se o conteúdo era justo ou bom. O foco era na forma, na estrutura. Mas espera aí, pelo que a gente leu em outras partes aqui, essa visão tão focada só na norma parece que foi contestada, certo? Limitar o direito só a regras deixou umas lacunas, parece. Sem dúvida. Essa visão kelseniana, apesar da força teórica, começou a mostrar seus limites na prática. E aí, como indicam os textos sobre a tópica do Vieg e a nova retórica do Peterman, voltou a se valorizar a argumentação jurídica, a dialética, a busca por soluções razoáveis e aceitáveis para problemas concretos. Em vez de só deduzir da regra. Isso. Esses pensadores argumentaram que o direito lida o tempo todo com conceitos abertos, com valores em jogo, e que a decisão jurídica é, na verdade, um processo de justificar, de convencer qual é a melhor saída naquele contexto. E esse movimento que valorizou a argumentação e o conteúdo, meio que abriu as portas para o que a gente chama hoje de pós-positivismo. É uma abordagem que está presente em muitas das discussões mais recentes nos materiais que a gente tem. E o que diz esse pós-positivismo, basicamente? Ele não joga fora as regras, claro, mas reconhece que os princípios e valores não são só ideias bonitas ou conselhos morais. Eles têm força normativa própria, eles obrigam quem interpreta e aplica o direito, sabe? Certo. Isso ficou muito claro, como os textos sobre constitucionalismo moderno mostram, com as constituições pós-guerra. Elas vieram carregadas de princípios, de direitos fundamentais que se espalham por todo o sistema legal e exigem uma nova forma de pensar e aplicar o direito. Tá, essa evolução histórica e teórica tá clara nos materiais. Mas vamos trazer isso para a prática. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Por que essa distinção e essa interação entre regras, princípios e valores é tão importante hoje para quem trabalha com direito, não importa a área? Qual a relevância no dia a dia? A relevância é gigantesca e aparece de várias formas. Primeiro, pensa na interpretação das leis. Os textos de hermenêutica deixam muito claro, não dá mais para ficar só na leitura literal da regra. Tem que ir além, né? Tem que ir além. Olhar o contexto, a finalidade da norma, a ratio legis que eles chamam, e principalmente, como essa regra se encaixa e é moldada pelos princípios e valores maiores, especialmente os da Constituição. A interpretação vira um diálogo, uma busca de sentido num sistema complexo, não só decifrar um código. Certo. E depois? Segundo, isso mexe direto com a tomada de decisão, principalmente a judicial, mas não só ela. Em muitos casos complicados, e os exemplos nos materiais mostram isso bem, a resposta não está prontinha na regra. Aí entram os princípios de novo. Exato. É preciso ponderar princípios que às vezes até apontam para lados opostos. Pensa no conflito entre liberdade de expressão e direito à privacidade, ou entre desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente. Ferramentas como a ponderação, a razoabilidade, a proporcionalidade, que no fundo são formas de aplicar e harmonizar princípios, se tornam essenciais. Entendi. Faz todo sentido. Terceiro, voltando ao Dworkin e aos casos difíceis que ele analisava, entender o papel dos princípios é o que permite achar soluções com base no direito, mesmo quando as regras falham, são confusas ou simplesmente não existem para aquela situação nova. Os princípios dão um norte,
Oferecem critérios para construir uma resposta que faça sentido com o resto do sistema jurídico e seus valores. Eles preenchem as lacunas, digamos assim. Isso, preenchem e orientam. E quarto, essa visão mais completa permite maior flexibilidade e busca pela justiça no caso concreto. Aproxima o direito daquela ideia de equidade, que a gente viu lá em Aristóteles, a capacidade de adaptar a lei geral às circunstâncias específicas para não fazer uma injustiça que a aplicação cega da regra poderia causar. É uma visão diferente daquela mais rígida do Kant, né? Que também está no material. Sim, é um contraponto interessante. A visão kantiana foca mais na universalidade da regra. Aqui, a gente reconhece essa tensão, essa dinâmica entre regras, princípios e valores. E entender isso é vital para a prática hoje, que um dos textos descreve como um processo constante de adaptação social. Faz total sentido. Então, a imagem que fica desses materiais não é a de um código de regras duras, mas sim de uma rede, uma teia complexa. Tem regras claras e específicas convivendo com essas diretrizes mais abertas, os princípios, e tudo isso apoiado numa base de valores éticos, de justiça. Ignorar os princípios e valores, ficar só na regra, seria como, sei lá, tentar entender o corpo olhando só o esqueleto, né? Fica faltando músculo, nervo. Exatamente. Levaria a uma visão limitada e, o que é pior, a decisões que talvez não cumpram o propósito maior do direito, que é buscar a justiça. Entendi. Uma visão incompleta e potencialmente injusta. Precisamente. Por isso, essa compreensão da tridimensionalidade, regras, princípios, valores e de como eles interagem o tempo todo é essencial para qualquer profissional do direito hoje. Não é só aplicar a lei tecnicamente, é participar desse esforço contínuo para realizar a justiça num mundo que não para de mudar. Ótimo. Então, para a gente amarrar o que essa análise dos materiais nos mostrou hoje. O direito é essa mistura, né? De regras, comandos específicos, princípios, guias abertos que buscam otimizar algo e valores, os fundamentos éticos, a ideia de justiça por trás. Isso. E a gente viu como o pensamento jurídico evoluiu. Saiu de um foco quase total nas regras, lá no positivismo, para uma abordagem, o pós-positivismo, que abraça a força dos princípios e valores. Isso torna a interpretação e aplicação do direito um processo mais argumentativo, mais ligado ao contexto e mais comprometido com a justiça de verdade. Exato. Fechou bem a ideia central. E para a gente terminar, talvez uma provocação, né? Algo para a gente pensar, conectando com essa ideia do direito como adaptação que apareceu nos textos. Manda lá. A gente está vivendo uma época de complexidade social enorme, né? Com desafios novos vindo da inteligência artificial, biotecnologia, crise climática, novas demandas sociais. Como é que essa estrutura que a gente discutiu, regras, princípios, valores, vai lidar com esses dilemas todos? Boa pergunta. Será que a gente vai precisar de, sei lá, novos tipos de componentes para o direito? Ou será que vamos precisar reinterpretar de forma radical esses que já temos para garantir que o direito continue relevante e justo nesse cenário que está se desenhando? Fica a pergunta no ar. Uma questão fundamental mesmo, e que com certeza vai voltar nas nossas próximas conversas. Excelente análise, muito esclarecedora. Foi um prazer discutir isso. Esperamos que essa nossa exploração tenha sido útil e instigante para todo mundo que está ouvindo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos passos dessa nossa jornada pela filosofia do direito. Isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração. Até lá! Até a próxima.